Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. E agora, mãe? Eu sou Jete Mundim, sou pediatra, sou mãe do Arthur e do Pedro e tô aqui para pegar na sua mão, mãe que tá aí do outro lado, que em algum momento da vida se pegou perdida, sem saber o que fazer nesse vasto universo da maternidade, né, gente? Afinal, a maternidade, ela não nasceu para ser um peso para ninguém. E eu tô aqui para te ajudar a transformar tudo isso do mais leve possível, como de fato a maternidade tem que ser. Então fica aqui comigo, toda semana tem conteúdo bacana, troca de experiência, muita informação. Se inscreve no canal, curte, compartilha, manda para todo mundo aí, para toda a família, para todo mundo assistir com a gente, que nós vamos estar aqui de mãos dadas toda semana. E hoje, gente, estou aqui com duas pessoas que eu até agora não estou nem acreditando que eles estão aqui, porque tem a agenda super ocupada. Eu fiquei muito feliz de tê-los aqui, que é a Camila Maia e o Henrique Maia. Eles são casados, né? Então hoje nós temos aqui um casal, justamente porque a gente vai falar sobre casamento, já vou contar para vocês. A Camila, gente, que é advogada por formação, mas hoje é gestora e pastora, né, lá da igreja. Eu vou contar tudo para vocês, a gente vai falar tudo sobre isso. E o Henrique, que é médico por formação, mas também não exerce mais, né, Henrique? E hoje é pastor da Édenes aqui, Igreja de Campo Grande, mas que tem outras unidades no Brasil, depois ele vai contar pra gente também. E eles são papais de 3 filhos, da Maria Clara, de 7 anos, do Tito, de 4 e do Petros, de 1 aninho, né? É. E por que eu os convidei, gente? Há muito tempo, né, no meu coração, eu tinha uma vontade muito grande da gente fazer um episódio sobre casamento, né? Afinal, não tem como a gente falar sobre maternidade, falar sobre família, sem falar sobre a base, que é o casamento. E não tinha pessoas melhores para trazer, né? Então, um casal de pastores, né? Então, tem muita coisa boa e coisa importante para compartilhar com a gente. E que são pais de 3, né? De 3 crianças. Então, passaram por todo essa reviravolta no casamento depois da maternidade também. Então, é isso, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Obrigada, tá, por terem atendido o meu pedido, né, por terem vindo, porque eu sei que vocês são muito ocupados. Prazer nosso é tá nosso aqui. de Fala estar aqui, primeiro, viu? pode falar. Não, é verdade. Prazer é nosso quando você mandou mensagem. Eu falei pro Henrique não, porque é um assunto que a gente gosta muito, né? De falar, de compartilhar. Enfim, é algo que queima no nosso coração, né? A gente acredita que a base de tudo é a família, né? Exatamente. E a família começa com um casamento, né? Então, é isso. Alegria estar aqui. É importante a gente compartilhar a vivência, os desafios, né? Eu acredito que o testemunho, tanto do enfrentamento dos erros, como também como nós conseguimos ter tantos acertos, ele ajuda, ele inspira, ele esclarece para as pessoas, torna tudo mais fácil, né? Como é o propósito do seu programa mesmo, de trazer uma leveza para aquilo que é uma vocação, que é ser mãe. Eu acredito muito nisso. Por meio da troca de experiência, uma boa conversa, a gente consegue trazer muita luz aí para quem está desorientado, muitas das vezes. Muito. E as pessoas que, dos outros episódios até que a gente fez, né, as mães, elas gostam muito de ver isso mesmo, experiências reais, né? Então, quem passou por aqui, que deixou um pouquinho da sua experiência, ajudou muitas pessoas, né? Eu recebo muito feedbacks mesmo de outras mães, outras pessoas que foram abençoados, assim, com quem passou por aqui e deixou um pouquinho de si, um pouquinho da sua experiência, né? Então, acho que vai ser muito bom esse episódio. Vamos começar. Bom, gente, eu fui, né, dar uma olhada como que tá a situação do casamento no Brasil, pra gente falar, né? Porque, assim, falar por cima a gente sabe como que tá, né? Que hoje, infelizmente, as relações ficaram muito voláteis, né? O divórcio hoje, a separação, ficou uma coisa muito fácil de se fazer, né? Muito fácil, muito descartável as relações. E eu até me assustei com os índices que eu fui encontrar quando fui pesquisar, né? Então, os últimos índices que a gente tem, que foram divulgados esse ano, são de 2021, referentes a 2021, índices do IBGE. O Brasil, inclusive, em 2021, bateu o recorde histórico de divórcios desde 1984, de quando eles começaram a tratar essa métrica, né? Então, engraçado que aumentou o número de divórcios, bateu recorde, mas também foi um aumento em 23% em 2021 no número de casamentos também. Só que quando a gente vai olhar a proporção de divórcios para casamento, nós temos no Brasil hoje 10 divórcios para cada 24 casamentos. Ou seja, quase metade.
né, de divórcios para o número total de casamentos. E a média do brasileiro de tempo casado é de 13 anos. Pasme, essa é a média. E 48%, quase 49%, quase metade desses casamentos, desses divórcios de 2021, foram entre casais que tinham menos de 10 anos juntos, né? Então, é uma caminhada curta, né? O casamento está se transformando em uma caminhada curta. Eu vejo assim, ficou difícil, abandona e vamos para outro, né? Eu acho que está muito assim. E aí, eu me assustei com esses números e eu queria saber de vocês. O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Por que hoje o divórcio está com um número tão alto e o casamento com esses números assim durando tão pouco tempo? O que vocês acham que é? Bom, eu acho que esses números são bem expressivos, né? E tem se tornado uma marca muito emblemática, não apenas no Brasil, como em outras nações. Você tocou num assunto que é importante, que é sobre a volatilidade das relações, né? Inclusive, tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, muito conhecido, que ele vai falar sobre a geração líquida e a liquidez nas relações. Então, isso é uma marca geracional. A gente está vivendo em um tempo, coloca aí desde que entrou mesmo a pós-modernidade, onde tudo aquilo que eram verdades até então absolutas se tornam agora questionáveis e possíveis serem relativizadas. E a própria relação se tornou algo dentro de um relativismo. Então, a percepção de compromisso, a percepção de comprometimento, o que de fato é entrega, o que esperar dentro de uma relação, tudo isso foi sendo mudado, foi sendo transformado. Então, parte da visão do próprio eu, a maneira como o indivíduo se vê, a maneira como ele pensa que ele deve interagir com o próximo, a maneira como ele deve se comprometer com a sociedade e, obviamente, com a sua família. Então, o divórcio, esse dado, ele para mim ele é uma exemplificação de para onde que a sociedade, na sua maioria, está orientada, que para mim é um caminho confuso e de desorientação, porque ele é um caminho carregado de informação. Então, as pessoas hoje elas sabem muito suas informações, seus direitos, elas sabem o que elas podem, etc., mas com baixo nível de compromisso. E, consequentemente, à medida que as pessoas entram e saem, isso seja de relação matrimonial, seja relação familiar, seja relação com amizade, mas esse movimento de volatilidade que começa, assim, como eu posso dizer, ele responde a um anseio de iniciar as coisas, mas não de permanecer nas coisas. Isso vai gerando uma cadeia de frustração. Então, se a gente fosse colocar assim, fazer um quadro do indivíduo hoje, na pós-modernidade, no século que a gente está vivendo, independente assim da formação dele, basicamente eu tenho uma autopercepção acerca de mim e não há nenhuma verdade estabelecida sobre quem eu sou, então eu posso ser quem eu quiser e a minha interpretação sobre os relacionamentos também vão partir dos meus próprios interesses. Então, me interessa ou eu me entrego à medida daquilo que o outro pode fazer por mim. A partir do momento que o outro não me joga uma vantagem, isso não corresponde à minha cabeça mercadológica, certo? Do que? Se eu estou empenhando o meu tempo, e hoje o tempo é dinheiro e eu preciso fazer alguma coisa para gerar produtividade, se não está me dando um retorno, então eu questiono se vale a pena. Então, não é mais pelo compromisso, é pela vantagem que eu posso obter. Então, e o casamento, ele não é isso, né? O casamento é uma aliança. Eu costumo dizer, né? Ontem mesmo eu estava fazendo um aconselhamento pré-matrimonial, né? A gente celebra bastante casamento, eu acho uma maravilha. E eu gosto sempre de dizer isso para os noivos. Falo, olha, vocês vão estar celebrando uma aliança que não é apenas entre vocês dois. Deus está envolvido. E é Ele quem dá significado. Então, isso pode se questionar, crer ou não crer em Deus. A ideia da família, ela parte das Escrituras, ela parte da Bíblia. E ela traz esse sentimento. Então, ela traz essa percepção. É uma aliança entre três. Homem, mulher e Deus. E à medida que eu coloco os olhos naquele que dá significado, eu passo a dar significado para a relação. Então, esse distanciamento dessa geração, ele vai provocando isso. Liquidez nas relações, relações baseadas apenas no interesse. Então, no fim, não é uma relação, é um negócio. Exatamente. Não é uma entrega. Contrato, é um né? contrato. Entende? Quando você faz um contrato, geralmente todo contrato tem uma cláusula, né, de Rescisão. Oh, meu Deus, de rescisão. Uhum. Então, assim, ao invés de enxergar o casamento como uma aliança, como o Henrique falou, que é algo que, uma aliança, você não tem fim, né? Sim. Então, as pessoas enxergam como um contrato. Então, assim, eu comecei, mas se alguma cláusula do contrato não for cumprida, eu vou rescindir o contrato e tá tudo bem, né? Não, fantástico. E eu estava ontem até pensando, né, falando, cara, como que tem muitas pessoas hoje, infelizmente, que elas enxergam o casamento e até o amor como uma conta matemática, né? Uhum. É aquilo que eu dou
menos aquilo que eu recebo. Então, se eu dou mais, se eu amo mais, tá errado. Então, eu tenho que receber mais para eu ficar... eu até falei errado. É o que eu recebo menos o que eu dou. Então, esse balanço tem que ficar positivo. Eu tenho que receber mais. A partir do momento que eu saio no prejuízo, que eu estou recebendo menos, eu estou doando mais, eu estou dando mais amor, opa, tá errado, né? E é igual o prometo te amar, te respeitar, até onde, né? Até enquanto as coisas estiverem boas para mim. Enquanto você estiver fazendo minha vontade, enquanto você está atendendo os meus desejos ou está saindo tudo como eu quero, beleza. A partir do momento que isso começa a não ser mais vantajoso, descarto e vou pro próximo. Como se fosse um contrato. Eu rompo o contrato e eu vou procurar outro fornecedor, né? É assim, enquanto eu estiver feliz, né? Essa liquidez das relações que o Henrique falou... casa muito com, assim, a gente nunca ouviu falar tanto, né? E até agora, assim, com essas questões de coach, nada contra, né? Mas, assim, o que você pode fazer por você? É muito alto, é você no centro de tudo, né? E se você entrar numa família com a ideia de você no centro de tudo, sua família não vai funcionar. Nunca. Né? Então, assim, a partir do momento que você não tá mais me satisfazendo, aí a gente ouve muito assim, eu quero terminar porque eu acho que eu não amo mais, eu não gosto mais. Não tá, é óbvio que em alguns casos, né, existe uma margem, né, até bíblica para separação. Com certeza. Né? A gente já presenciou situações onde a gente teve aconselhamento que não é que a gente fala assim para a pessoa, ó, separa, porque a gente nunca fala separa ou casa, né? A gente aconselha. Sim. Mas assim, situações de abuso psicológico, abuso físico, emocional, violência, abandono, né? Em diversas situações de humilhação que assim realmente não tem mais nenhuma condição. Mas, assim, agora, a maioria dos casos de separação não é isso. É assim, eu acho que eu não gosto mais, eu cansei, né? Ou, às vezes, na primeira dificuldade, né, Camila? Exatamente. Uma dificuldadezinha aqui que gera uma discussão, a gente tem brigado muito. Quer dizer, é mais fácil hoje me desfazer desse casamento do que enfrentar isso, do que pegar na mão. Ou pedir a idealização ajuda, né? material também. Então, cria-se, às vezes, a expectativa de no casamento encontrar algo do ponto de vista material, financeiro, e não encontra, aquilo frustra. Então, e isso tem um impacto hoje nas relações, porque as pessoas estão capitalizando também os sentimentos. Então, assim, o próprio sentimento virou uma moeda de troca. Isso é problemático, né? Eu acredito que casamento, ele vai envolver sempre... Um casamento saudável, ele tem correspondência afetiva. Quando eu falo correspondência afetiva, as pessoas pensam que é troca. Não é. Se você fizer uma fotografia da situação onde um está entregando para o outro, parece uma troca, mas não é. Correspondência afetiva é o quê? Porque eu sou responsável afetivamente, eu amo. E eu entrego, ainda que eu não seja contemplado de volta nos meus interesses. Mas esse é o meu compromisso. Aí quando o par pega e entrega da mesma maneira, há uma correspondência afetiva. Porque ambos estão determinados em corresponder à aliança que Deus entregou para eles. Eles administram aquela aliança, entregando quem eles são, o que eles têm, o que eles podem. Eles entregam afeto. Então, não fica naquela posição de negociação. Porque essa é a lei comum, né? Todo mundo cresce com esse pensamento. Olha, faça para o outro que o outro faça para você. Sim. Ponto. Ou seja, pense em você. Eu não acredito que isso seja um pressuposto saudável para a vida do indivíduo. Eu acredito que isso vai te colocar num balcão de negócio. Você, querendo negociar, você se faz uma mercadoria. Isso é problemático. Casamento não é isso. Casamento é maravilhoso, mas é um nível de compromisso e tem que dar significado. Se não há significado na relação, rapidamente se abandona. E a Camila estava falando, né, que muitos casais falam, mas é porque eu acho que eu não gosto mais. Eu acho que amor é uma decisão diária, né? Você amar é uma decisão diária. E a gente deveria, né, o correto seria até a felicidade verdadeira, a gente sentir quando a gente se doa mais do que recebe. Essa deveria ser a felicidade, não é? Melhor é dar do que receber, né? Exatamente, né? Melhor é dar do que receber. Mas, assim, muitas pessoas eu vejo também que hoje elas tratam o casamento com a finalidade do casamento é a felicidade. Eu vou me casar para ser feliz. E, na verdade, não. Isso é uma consequência secundária, né, do casamento, trazer a felicidade. Mas eu não sei, me corrijam se eu estiver errada, mas eu aprendi que o casamento, na verdade, ele é sobre doação. Né? Sobre você se doar para fazer o outro feliz e nunca se colocar no centro. E nem colocar o outro no centro, mas sim Deus. Né? E que é isso. E quando você tem Deus no centro de tudo e você entende que você tem que fazer o bem para outra pessoa, você trabalhar para fazer o bem para outra pessoa, isso é o casamento. E é o que eu estava falando, né? Se a outra pessoa pensar igual a você,
você vai alcançar aquela finalidade secundária, que seria a felicidade, né? Uhum. Mas muitas vezes o casal não tem essa paridade, né? Uhum. De um fazer mais, acha que está fazendo mais pelo outro, e aí o egoísmo, né? Não, mas eu estou fazendo, eu estou me doando e a outra pessoa não está, isso está errado. E a pessoa vai lá e descarta. E ou se existem, frustra, né? assim, várias circunstâncias. Às vezes, essa doação ou falta da doação não é nem intencional, né? Existem situações que a gente tem 11 anos de casada, a gente já passou por diversas situações. E, assim, há pouco tempo atrás, eu tive depressão. Na minha gestação, eu tive depressão. Olha só. E, assim, tinha dias que eu ficava na cama e eu não tinha vontade de fazer nada. Eu não estava numa condição de entregar muita coisa para o meu marido, mas porque ele me ama, ele passou por esse processo comigo e ele se entregou e ele se doou por mim naquele momento. E te resgatou. E me resgatou dali, entendeu? Então, assim, a gente já presenciou pessoas que às vezes o esposo, a esposa entra em depressão, tá numa situação difícil, a pessoa fala, vou separar, não aguento mais, né, tá difícil. Então, assim, você fala, poxa, você tá amando de fato, entendeu? Então, essa falta de correspondência não necessariamente é porque a outra pessoa não quer corresponder. Às vezes a pessoa tá passando por uma situação difícil, delicada, né? E o amor, o casamento é isso, né? Melhor é serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta, né? Ajuda. Eu vejo também que existe uma ideia de dois conceitos em relação às relações que até mesmo dentro das igrejas são fomentados, que é o de ser completo e de encaixar. Né? Então, as pessoas tentam muito olhar para esse tipo de coisa. Bom, o relacionamento, o casamento, que é aí que você se completa e para que seja saudável tem que haver um encaixe. Eu não acredito dessa maneira. Eu acredito que você só pode se ver completo em Deus. E no casamento, você não vai arrancar do outro para se completar. Você derrama no outro porque você já é completo. Por isso que é a correspondência. E também não acho que encaixa, acho que não tem encaixe, acho que tem atrito. O problema é que a gente foi levado a pensar que todo atrito é ruim. E nem todo atrito é ruim. Sim. Tem atrito, que é um estímulo contínuo por conta do contato, que ele vai produzir algo. Então, o casamento é atrito. Mas esse atrito pode ser bom. Entende? Agora, é atrito, encaixe. Você tem duas histórias de vida, duas biografias completamente distintas, formas de pensar. Obviamente, é um ponto facilitador quando existe uma mesma linha de crença, uma mesma linha de fé, enfim, de costumes, de tradição. Mas ainda assim são seres distintos. Ninguém aqui é igual nessa sala. Então, o alvo não é ser igual, ou então o alvo também não é encaixar perfeitamente. Eu penso que o mais saudável é compreender que haverá atrito, só que esse atrito pode ser bem direcionado. Pode ser um atrito que refina, pode ser um atrito que faz gerar aquele contato e o calor necessário, entende? Sim. Então, eu vejo dessa maneira. Cria-se algumas ilusões e, às vezes, fomentado de maneira mais utópica ainda dentro das igrejas, de ser completo, ser feliz e encaixar. Eu caminharia em paralelo a esses conceitos. Nossa, Henrique, você falando isso agora de você derramar no outro, eu preciso dar meu testemunho, né? Claro. Porque eu preciso dar meu testemunho. Eu tô no meu relacionamento já há 11 anos. Na semana que vem a gente faz 11 anos, né? Eu e meu marido. E a gente tinha um relacionamento antes de eu deixar de ser cristã de IBGE, como diz a Camila, me ensinou esse termo e eu adorei, a Camila Moça, que passou por aqui. Eu sempre fui cristã, né? Mas não tinha intimidade com Deus. Certo. Então, né, era cristã, você é cristã, sou cristã, mas eu não tinha intimidade com Deus. E há 3 anos, eu passei a ter uma intimidade muito grande com Deus, muito grande. E minha vida mudou. Meu casamento mudou. Meu marido mudou. E você sabe por que ele mudou? Porque eu mudei primeiro. Então, a partir do momento em que eu me encontrei em Deus, e que Deus me completou, que eu me completei em Deus, né, eu comecei a derramar isso na minha casa. Meu marido fala isso, né? Meu marido era a pessoa que, quando eu conheci, eu tinha medo, porque eu falava assim, amor, você tem que ser cristão igual eu, porque quando você morrer, a gente vai para lugar separado. Olha isso, eu ficava pensando nisso. Não, você tem que acreditar em Deus. E ele falava que não acreditava em Deus. E hoje, meu marido fala de Deus para mim. Legal. Olha isso. Fantástico. E isso veio depois de eu derramar isso. Então, isso que você falou, a hora que você falou, fez um plim na minha cabeça. Foi exatamente isso, sabe? E meu casamento mudou, minha vida toda mudou, mas o meu posicionamento dentro de casa,
entender a minha função como mulher dentro de casa, a minha função da mulher que edifica o lar, a mulher que ora pela sua família, porque eu acho que a oração da mãe e da esposa tem uma força assim que é assim sobrenatural mesmo. E eu percebi que tudo na minha vida mudou depois disso. E uma coisa também que mudou muito no meu relacionamento é que eu tinha muita expectativa em cima do meu cônjuge, né, do Douglas, em relação à linguagem do amor. Eu não sabia o que era a linguagem do amor. E eu sou da linguagem falada, né? Eu sou da palavra, eu falo muito, né? E o Douglas não falava, o Douglas não se... chegava dia de aniversário, dia dos namorados... Se expressava de outras maneiras. Ele não postava nada e aquilo me gerava uma frustração, né? Poxa, amor, né? Dia dos namorados não vai postar nada e tudo. Mas eu depois entendi que ele é o quê? Atos de serviço. Meu marido faz absolutamente tudo pra nós em casa. Só que a partir do momento que eu entendi que essa era o jeito, a linguagem dele demonstrar o amor, eu entendi que ele me amava também. Só percebeu o amor vindo dele. O amor vindo dele também. Então, talvez hoje as pessoas precisam também compreender que nem todo mundo ama da mesma maneira, compreender esse dialeto que o outro usa, né, para receber e até para saber como demonstrar amor também pro companheiro, né? Pro parceiro. Isso fez muita diferença em casa. Os temperamentos também, eu entender que meu marido é colérico, que eu sou sanguínea e que eu tenho que ter jeitos para falar até na discussão, sabia? Que isso mudou muito em casa também. Entender um pouquinho do temperamento, ele é colérico. Então não adianta eu chegar em casa batendo de frente com ele, porque a gente vai brigar. Eu também sou. Você é colérica também? Você é o quê? Eu sou a própria. Ele fala que sanguíneo ou colérico? Não, ele é fleumático. Fleumático? Super. Fala desse tanto? Ele é um fleumático bem treinado. Entendi. Né, amor? As definições. Você deve ficar louca, né? Eu fico. Você deve ficar louca. Porque eu sou assim, ó, pra mim é tudo pra ontem. Ele, assim, ele não é uma pessoa, assim, ele não é lento, ele não é pra cá, ele é super, né? O que ele tem que fazer, ele vai e faz. Mas, assim, ele é muito calmo, tá sempre tudo bem. E assim, aí tem hora que me dá um... Mas aí, tá bom? Às vezes ele te esfria um pouco, é isso que precisa. Não, exatamente, aí você tem um equilíbrio bom. Mas isso que você tava falando de às vezes você ficar chateada do seu esposo não postar e tal. Eu sempre falo muito isso. As redes sociais, elas também causam muito problema nos relacionamentos. Por quê? Você pega lá o Dia da Mulher, o Dia dos Namorados, aí a bonita vai lá no Instagram olhar. Ai, o marido da fulana deu flores. O marido da fulana levou ela pra fazer uma viagem e tal. Meu marido não fez nada disso, né? Aí, assim, você vai ver o marido da outra, né, adultera, trai. O marido da outra... Não tem um posicionamento que não é um homem, de fato, que guia a família, ele só dá uma... Sabe? Então, assim, existe muita comparação, né, com relação a isso. Às vezes as pessoas valorizam mais ganhar um buquê de rosas do que ter um marido que sai para batalhar todo dia, que volta para casa, que tem um posicionamento de homem de verdade, que tem né? um compromisso que tem um compromisso dentro de casa. Ninguém nunca vai postar tudo ali na rede social. Exatamente. Entendeu? Então, por mais que a gente poste ali, pô, você tem o seu dia ruim, É um né? fragmento. É um fragmento. Ali, E eu acho que entender isso também faz parte de manter um relacionamento saudável. Você entender que nem todo dia vai estar tudo certo com a outra pessoa. A gente tem dias ruins, né? E você saber entender que aquele é um dia ruim e saber compreender que talvez é uma fase ruim como a que você passou, como eu vivi, também faz o relacionamento ser saudável, né? A maneira de você lidar com o outro, com certeza. Essa questão das linguagens de amor, eu acho elas muito, muito boas, porque elas orientam, né? Então, assim, a pessoa, ela passar por esse autoexame de compreender, puxa vida, eu me sinto amado dessa maneira e o meu cônjuge se sente amado dessa maneira. Eu acredito que isso é instrutivo. E é importante também entender que essa questão da linguagem de amor não pode ser estática. Então, à medida que a gente amadurece, eu por amor ao outro, eu vou buscar aprender a transmitir amor da maneira como ele recebe e aprender a receber da maneira como ele também entrega. Então, eu penso que essas linguagens de amor, até do livro do Gary Chapman, né, que é um livro fantástico, 5 Linguagens do Amor, algumas vezes as pessoas pegam isso num tom estático, e não deve, é um tom dinâmico. Eu me reconheço, eu identifico aquilo que eu tenho maior facilidade de ser amado. Mas porque eu amo, eu amadureço no sentimento, amadureço na decisão e aprendo a amar da maneira que convém o outro também. Então, eu acredito que a primeira fase é a identificação, aí a segunda é esse amadurecimento. E aí eu vou crescendo, eu vou aprendendo a receber e transmitir amor de outras maneiras.
Faz parte da vida isso. E não ser rígido e achar que... Bom, identificou? Então, por favor, só faça aquilo que é desse jeito que eu recebo. Não, é dinâmico. É extremamente dinâmico. A mesma coisa sobre o temperamento. Eu vejo que muitas pessoas... não, eu sou... vou falar de mim, Sim. né? Eu sou desordenada na minha vida, desorganizada. Porque eu sou sanguínea, tá tudo bem. Não, se eu vejo, né, que eu tenho um problema com a organização, eu identifiquei isso, eu vou trabalhar para melhorar aquela falha, né? Não é para se acomodar no... O temperamento não é a sua identidade. Exatamente. Ele não é o fator decisivo da sua vida, Sim. mas com certeza ele vai afetar. Ele vai afetar os processos. Sim. Tava pensando aqui também, né? Uma coisa que eu fui pesquisar. Quais são as maiores causas de término no casamento? O que as pessoas mais dizem? Cara, número 1, estourado, parte de finanças. Então, geralmente, o pessoal, hoje eu vejo assim, tem muita conta separada. Isso, claro, vai ser de cada casal, né? Cada um ter o seu. Mas uma coisa que eu acho que vai minando o relacionamento também é justamente essa questão financeira, de às vezes um ganhar mais do que o outro, e essa pessoa achar que tem que dividir as contas, de cobrar do outro, ou esse que ganha mais, se achar injustiçado porque ganha mais e o outro contribui menos. Aí a mulher, muitas vezes, faz o quê? Começa a comprar coisa escondida do marido, então a mentira começa a aparecer dentro do relacionamento. Tudo relacionado a finanças, né? O dinheiro vira o senhor, o centro da família, né? Família, exatamente. E aí, na primeira dificuldade assim que encontra, ou então, muitas vezes, se casam iguais e um prospera mais do que o outro, não entende que a prosperidade é do casal. Familiar. É familiar, né? Ele acha que ele começa a ser melhor do que o outro e abandona, passa para enquanto o casal interpretar a vida, a produtividade em meu e seu e não em nosso, é um casamento que está rumando para o fracasso. Então, acabou. Não tem mais meu e seu, é nosso. Quando a gente fala e serão os dois uma só carne, né? Ali não tá falando só da conjunção carnal, ali do ato sexual, mas é em tudo. É um só em tudo. Não tem mais meu e seu. E assim, tudo tem nosso. gente que vai lá e fala, não, então vamos ter uma conta só. Aí tem uma conta, mas ainda assim, a interpretação é de meu e seu. Então, você pode ter uma conta, 10 contas. É o meu salário. A questão é a consciência que você encara. Então, lembra que a gente falou no começo sobre relações capitalizadas. É líquido e a partir dos meus interesses. Dinheiro, para mim, não é causa. Estatisticamente, vai aparecer como a principal causa. Mas dinheiro, para mim, não é causa, é efeito. Efeito do quê? Da falta de significado de uma relação. Então, se a relação não tem significado, eu vou capitalizar ela. Então, ela tem que gerar um benefício para mim. Que benefício que hoje em dia está em alta no mundo contemporâneo? Dinheiro. Tempo é dinheiro. Essa é a lei da selva, a lei do mundo, né? Então, dinheiro, se não está rentabilizando da maneira que eu imaginava, se não está entregando materialmente o que eu esperava, e não estou dizendo aqui que ter dinheiro é ruim, mas se o ter ou não ter dinheiro é um fator definidor do casamento, quer dizer que nunca houve significado na relação. Exatamente. Então, acaba que não é causa, é efeito. Efeito. E outra causa que aparece também ali no listado é muito de objetivos diferentes de vida, assim, né? Em algum momento. E aí fico eu lá pensando, cara, como que aumentou bastante o número de casamento também, mas a facilidade, né? Hoje, sei lá, você nem conhece o outro, e isso são números oficiais, sem contar aqueles que moram juntos, né? Certo. Que tem uma união estável, enfim, são só os de casamento mesmo. Mas hoje em dia, vamos morar junto e a gente já está com uma facilidade muito grande. E aí, às vezes, você nem discutiu com o outro. Mas, espera aí, quais são as suas ambições de vida? O que você pensa sobre filhos? O que você pensa... minha prioridade, sei lá, é viajar. Não, aí, às vezes, a prioridade do outro não. É ter uma casa confortável, um carro confortável. E isso, em algum momento do relacionamento, lá na frente, vai apresentar atrito, porque as pessoas querem suprir o agora, né? Então, agora me faz bem estar desse jeito. Então, eu vou me relacionar, vou juntar. Depois, a gente vê o que acontece, né? E aí, se depois dá ruim. Dá né? Muito ruim, né? Quando você não conversa. Eu vi lá também uma das coisas, filhos, assim, de um querer ter filhos e o outro não querer ter filhos. Eu falo, cara, como que a pessoa casou com o outro sem saber, primeira coisa, quantos filhos você pensa em ter, ou o que você pensa sobre filhos, né? Aí você percebe como assim, o antes do casamento, a relação básica de amizade, de namoro, de noivado, ela também é afetada por essa falta de significado. Então, para que servem essas fases? A fase de uma amizade, nos nossos dias, a fase do namoro, a fase do noivado. Todos eles deveriam ter um caráter preparatório, certo? Porque, olhando do ponto de vista cristão, a ênfase é no casamento.
É ênfase na relação familiar, ok. Mas essas outras fases a gente deve entender como fases preparatórias. Então, é a oportunidade que nós temos na relação, na mesa, de harmonizar, de Conhecer. equalizar, de conhecer. E hoje a gente vive um tempo onde, como a Camila bem disse, né, se aquilo me satisfaz agora, e geralmente essa satisfação pode estar vinculada a questões sexual, pode estar vinculada a questões Emocional, emocionais, carência. carência, pode estar relacionada a questões sociais. Em que sentido? Bom, se todos os meus amigos já estão nessa fase, todos os meus amigos estão nessa fase, Eu tenho 30 e poucos anos, não casei, né? Tô aqui eu ainda. não me sinto completo. É. Entende? Logo no começo, acho que foi um pouquinho antes de estar conversando, você falou, mudou minha visão de ver o mundo. O nome disso é cosmovisão, é a visão como você enxerga. E eu acredito que a fé em Deus, ela afeta justamente isso. As lentes pelas quais nós enxergamos, interpretamos a nós mesmos, a Deus, o próximo, a sociedade, o trabalho, tudo. E também o casamento. Entende? Então, passa por isso aí. A causa mesmo é essa desarmonia, essa dissintonia que a pessoa tem com o seu próprio eu, com a própria vida. Ela não sabe quem ela é, ela não sabe que ela existe, ela não sabe o que ela vai fazer da vida, para onde ela está indo. Só que ela tem um ponto de satisfação naquela estação através de uma outra pessoa. Hoje, uma das principais características dessa geração também é o quê? Dependência emocional. E a dependência emocional, ela começa com uma expectativa cruel de colocar no próximo uma responsabilidade que só Deus é capaz de suprir. É cruel, é uma expectativa cruel. O indivíduo nunca vai conseguir corresponder. Ele não é Deus. Ele não tem a capacidade de penetrar no íntimo do seu coração. Ele não vai te transformar por completo. Vai agregar muita coisa, certamente. Mas ele não vai te preencher como Deus. Então, vai começando aí, a desintonia. A gente se questiona, mas, poxa vida, será que não chegou a conversar no seu casamento sobre isso? É isso que eu fiquei pensando ontem. Falei, cara, né, como que a pessoa, da mesma maneira como ficou descartável fácil o divórcio, ficou muito fácil começar uma relação também, assim, tipo, sem conhecer o outro, né? Sim. E a gente puxando um pouquinho para maternidade, o casamento pós-maternidade, né? Também a gente tem índices de divórcios altos no casamento pós-maternidade. Não achei aqui o número exato, mas quase 40%, mais ou menos, desses casais que se divorciaram tinham filhos menores de idade. Uhum. Então, assim, né? Bastante com filhos pequenos ainda. Uhum. A gente sabe, né, que mulheres, pelo menos, né, Camila, a gente sabe que os hormônios deixam a gente louca. E eu vejo, assim, que... Não, deixa a gente... Meu primeiro porpério, gente do céu, eu não sei. Meu marido foi guerreiro mesmo, porque eu chorava todo dia, enlouquecida, não entendia, né? O segundo já foi tranquilo, e o terceiro que eu espero, meu amor, viver esse terceiro porpério um dia, acho que vai ser mais fácil ainda. Mas o que acontece? Depois que entram os filhos na relação, muitas vezes o casal começa a despender, principalmente a mãe, começa a despender muita energia só no filho. Com os filhos. E esquece. E esquece do casamento em si. Uhum. Aí me corrijam se eu estiver errado. Mas na ordem hierárquica das coisas assim, seria Deus, o casamento e depois os filhos. É isso, não é? E muitas vezes os filhos passam a ser ali o segundo colocado. E isso vai minando a relação, não tem como, né? Sendo que a gente deveria pensar que o casamento deveria ser forte para servir de exemplo e uma boa criação para os filhos. Seria o contrário, né? Então, isso acontece bastante, né? Sim, e assim, que foi ano passado, né? A gente fez 10 anos de casada e a gente foi fazer uma viagem só nós. Até então, a gente nunca tinha ficado, assim, vários dias, principalmente longe da nossa filha de 7 anos. Ela é muito apegada comigo, a Maria Clara. E aí, assim, ela descobriu que a gente ia viajar, ela chorou horrores, assim, um mês antes ela chorava todos os dias. E eu conversando com ela, e aí todo mundo assim, mas coitadinha, né? Que dó e tal. Eu falei, filha, quando você for adolescente, quando, né, você for já adulta, que você quiser viajar com seus amigos, você vai deixar de viajar para ficar por causa da mamãe? Aí ela, eu não sei. Aí eu falei assim, eu preciso ter meu tempo com o papai. Então, assim, por mais que ela tenha ficado chateada, né, quando, assim, eles crescerem, é eu e meu marido, entendeu? Então, assim, eles só existem porque o nosso relacionamento existe primeiro. Então, assim, é uma inversão completa, né, de
de valores, assim, que E uma tem. coisa não anula a outra, né? Sim. A esposa e o marido terem o seu tempo de dedicação Não mútua, anula o tempo com os não anula a filhos, importância, o é. significado, enfim, dos filhos. Né? Mas eu entendo que, assim, muitas vezes, principalmente no primeiro ano, né? O bebê exige bastante, a gente fica mais cansada. E, assim, né? Nesse primeiro momento é normal, né? Às vezes o marido chega, a gente não dormiu direito à noite, a gente tá um pouco descabelada. Então, assim, é toda uma adaptação. Mas tem mulheres que permanecem, né? Nisso daí, até as crianças grandes, é só os filhos e o marido fica de lado. É uma questão de harmonia também, de estação. Assim, a fase da maternidade, ela é algo único e especial para a vida da mãe, mas ela se torna única e especial para a vida do pai também, ainda que ele não seja mãe. Porque se o pai estiver descolado dessa harmonia da estação, Do momento. ele não vai entender. E ele pode criar uma expectativa errada em relação à esposa. E é diferente, vocês são mulheres. Enfim, vocês têm uma capacidade, uma sensibilidade de gerar vida e administrar tudo isso que o homem não tem. Sim. Então, o homem, ele precisa, ele tem essa necessidade de maneira intencional de se colocar na mesma situação que a mulher nessa fase de compreender maternidade. o Compreender. momento. Não é fácil, sou homem, não é fácil. Porque a nossa cabeça, ela não foi afetada por uma gestação de 9 meses. A gente não teve mudança no Nem os corpo, não teve hormônios. percepção. A gente não tem oscilação hormonal, exatamente. Então, para nós é difícil. Então, a gente tem que primeiramente assumir que é difícil e aí se colocar de maneira intencional a entender, a compreender a estação. E não é fácil, ainda assim não é fácil. Por quê? Porque a fase é da família, é em conjunto, entende? Não é só da mulher. Não é só da mulher. O ajustamento principal, acredito que acaba sendo na vida da mulher, evidente, mas é da família. E o marido, ele tem uma participação, né? Ele tem uma participação muito, muito importante, muito óbvia, ainda que calado muitas das vezes, mas tem. Então, muitas vezes é uma posição de suporte, etc., especialmente quando a criança ainda está na fase de amamentação exclusiva. Assim, eu me lembro, né? Os nossos 3 filhos ficaram um pouquinho tempo na amamentação, né? No máximo 2, 3 meses. E logo migraram para a fórmula. Mas eu lembro que daí ela acordava, eu falava, mas não tem nada para fazer. Aí eu acordava junto para ficar lá, assim, porque, né? Eu falava, puxa, porque ela ficava bem exaurida, né? Com a amamentação, muito cansada. Aí eu ficava agoniado. Falei, cara, mas não tem nada para eu fazer, porque eu não tenho mama, não tenho leite, vou fazer o quê? Falei, vou ficar, pelo menos, vou acordar na hora que ela acorda, pelo menos, né? Só que eu durmo rápido depois, ela não conseguia. Exatamente. Mas eu penso que essa é a ideia. São algumas ações para revelar essa intencionalidade, ó, estamos na mesma estação. Mas assim, é um começo, assim, é aquela fase inicial, que nem eu Sim. falei. À medida que as crianças vão crescendo, né, aí são outras fases, mas tem mães que ficam presas nisso daí e acabam sempre priorizando os filhos ao invés do marido, né? Marido. É. E se o casal tem um bom relacionamento, como você falou, que uma coisa interfere na outra, né? Se você tá bem com o seu marido, isso vai florescer para com os filhos certeza. também. Do que aquele casal que discute na frente das crianças, Certeza. que não tem uma relação de carinho, Amorosa, amorosa para servir exatamente. de exemplo, né? Aham. A gente As até crianças absorvem tudo. absorvem tudo. Eu tava até semana passada, a gente soltou o episódio da sexualidade, né? E muito dali que a gente fala dessa fase latente até da criança, até antes da puberdade, né? Como falar sobre sexualidade nessa fase. Às vezes você não fala, você dá o exemplo. Então, o exemplo do casal, do carinho que o marido trata a mulher, da dedicação que a mulher faz ao marido. Da segurança, do suporte. Exatamente. Aquele carinho mesmo, físico, né? De ver os pais se abraçando, terem um abraço, terem um gesto de carinho. Isso, às vezes, vai ser o que ele precisa de exemplo até para a sexualidade do que ele vai querer para a vida. Tem a psicóloga que veio, a Andréia até estava contando que ela tem muitas meninas, que ela recebe muitas meninas que falam que não querem se casar porque elas não querem ter um marido como pai, por exemplo. Entendeu? Então, isso pode afetar lá na vida. Então, né? Então, você ficar bem com o seu marido não é importante só para o casal, mas também para os filhos. certeza. Com certeza. Sabe uma Pois é. coisa, né? Até vinculando ao dado que você trouxe, sobre ter filhos, né? Essa disparidade de um quer e o outro não, ser causas, né? De divórcio, etc. Fazendo uma provocação aqui, assim, né? A gente vive, a nossa geração, né? A gente já nasceu, todos nós aqui, nós nascemos já num contexto onde a questão da natalidade já poderia ser, de alguma maneira, controlada. Então, isso, eu não estou indo contra os métodos contraceptivos, não, tá? Mas, assim, o fato do ser humano poder, entre aspas, controlar o time da natalidade, claro, não estou entrando em questão de esterilidade, falando do habitual.
Isso afeta a consciência. Afeta a consciência, não tem como. Então, hoje, infelizmente, né, eu vejo que o predomínio da discussão quando fala sobre ter filhos é sobre a capacidade financeira de absorver o filho. E se a gente pegar aí 2, 3 gerações para trás, o filho, ele significava força de trabalho. Então, a conta não era negativa, a conta era positiva, porque vai ter mais um para trabalhar. Mais um para trabalhar, mais renda, né? Exatamente. E do ponto de vista bíblico, o filho é tido como herança, e o filho ele é sempre uma expressão de vitalidade, de bênção e de nova estação. Então, a nossa mentalidade hoje, a nossa consciência de filho, ela pressupõe algo vinculado ao capital, ao cálculo. Então, a gente foi o cálculo financeiro para acomodar isso. É uma despesa a mais. E ainda que os pais, pelo amor de Deus, não estou julgando, não. Ainda que eles sejam realmente bem intencionados. Eu acho que tem que haver um planejamento, tá? Não sou contra o planejamento. Mas a consciência da chegada de um filho, ela mudou completamente. Ao ponto de hoje, a chegada do filho, às vezes de maneira indesejada, né? Como alguns dizem, sem planejamento, se tornar motivo para separação. Sim. Então, assim, se percebe que há uma mudança de consciência. Na minha opinião, essa consciência começa a ser extremamente afetada com o avanço tecnológico, com a possibilidade de você controlar o time da natalidade. Não tem jeito, isso afeta a consciência. Então, aquilo que poderia acontecer a qualquer momento de maneira inesperada, agora acontece segundo o planejamento que eu faço ou se eu perco o controle. Isso, para mim, a nível de consciência é problemático, porque afeta nisso. O que significa um filho? Aonde que ele entra na dinâmica? Será que o primeiro passo que eu devo ter em relação a um filho é pensar na acomodação financeira? Ainda que seja importante, eu não disse que não é, uma coisa não anula a outra. Sim. Ainda que seja importante, mas é o primeiro passo. Então, qual é o significado que esse filho tem? Entende? Porque, senão, a criança nasce, e ela já nasce, ainda que não saiba falar nem nada, mas, de alguma maneira, existe uma expectativa de relação de débito em relação a ela. Você chegou e ocupou uma parte da nossa porção financeira. Então, isso eu já vi pais verbalizarem. Olha, nós tínhamos um sonho, mas não vai poder. Ia ter a viagem, mas não vai acontecer. Porque agora tem isso. Você está transferindo, você está projetando no seu filho. Sabe? Um peso que, poxa vida, né? É muito injusto, né? A criança já ter esse peso desde nova, né? Ela recebe. Ela recebe sem nem entender. Não, e eu vejo assim, eu sou muito apegada aos meus filhos também. Até hoje a gente não fez nenhuma viagem. Eu nunca... Só quando eu ainda fazia plantão, o Arthur pequenininho, mas eu nunca dormi longe dos meus filhos. E nada contra. A gente não foi porque não teve oportunidade mesmo. E no final das contas, a gente olha um pra cara do outro, eu e o Douglas, a gente... Vamos viajar sozinho? Ah, mas... Poxa, imagina a gente lá... Nossa, o Arthur ia adorar. Imagina o Pedro vendo isso pela primeira vez. A gente, assim, a gente viajou, aí a gente falava, nossa, mas eles iam amar e tal. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa tão real dos pais estarem sempre os dois junto com os filhos, que às vezes os pais saem para jantar ou então para viajar, não sabe ficar sem os... Fica chato. E só sabe conversar sobre o filho. Sai para jantar fora para falar sobre o filho. Entendeu? E acaba esquecendo da própria vida do casal, entendeu? Sim, que é a pessoa que vai ficar com você até... Sim. E assim, então, esse relacionamento a dois, ele precisa ser cultivado, entendeu? Hoje, né, uma coisa que a gente testemunha muito, a gente acaba lidando com muitos casais, né? É de colocar o filho como âncora para que não haja separação. Isso é problemático também. Também. Da mesma maneira como pode gerar separação, ele... O filho não pode ser âncora para manter o casamento. Não pode. Sim. O casamento tem que ter o significado, a relação, a correspondência tem que haver entre os dois. E muitas das vezes, às vezes eu lido com filhos adolescentes ou jovens que chegam e falam assim, olha, mas é que quando meu pai briga, meu pai fala comigo, a minha mãe fala comigo, eu fico no meio tentando intermediar. Aí geralmente a minha orientação fala assim, sai do meio. Não, mas deixa os dois, eles são grandes, eles são adultos. É um peso imenso. Pensa um adolescente. Sai dessa cena, você não é responsável. Não, mas é porque daí eu leio a Bíblia e eu falei, sai do meio disso. Ama eles, honra eles, mas os dois têm que sentar na mesa. Os dois têm que olhar para a cara do outro, eles têm que resolver a vida deles. Então, isso é um equívoco muito grande, porque também é uma projeção. Aí para e pensa, o que está sendo semeado na vida daquele adolescente, daquele jovem, que se vê como a âncora, se vê como, olha, eu aqui, sem ter muita formação de nada, eu estou sustentando uma família. Que responsabilidade que nem cabe a ele, nem a idade. E o que ele vai pensar sobre a formação da sua família? Da sua família. Então. E você está falando, né, Camila, do cultivar diariamente, assim, o casamento, né? Isso está, às vezes, nas pequenas coisas, né? A gente acha que é pequeno gesto, mas às vezes você arrumar a mesa do café da manhã, fazer um café da manhã que o marido gosta, né? Deixar a roupa dele já separadinha lá, pegar uma toalha macia, já deixar ela no banheiro para ele na hora do banho.
Eu falo da toalha porque meu marido é campeão de entrar. Fazer janta, 00:30. Fritar um ovinho. É bom. 11 é bom. horas da noite. Isso é bom, isso é bom. Mas está nessas pequenas coisas, né? Eu sempre falo, tem algumas músicas que quando eu ouço, eu lembro dele, né? Ai, gente, que fofo. O problema é assim, que tipo não de são, música. não, né, amor? Não são músicas gospels, assim, né? Aham. São músicas que, assim, que a letra da música me remete ao meu sentimento por ele. Uhum. E às vezes eu tô sozinha no carro e são coisas pequenas. E quando eu ouço a música, eu lembro, é algo que alimenta em mim, sabe? Um romance, um sentimento, assim, né? Então são coisas pequenas. Tem gente que às vezes, sei lá, faz uma coisa que você fazia quando vocês namoravam, dança junto. Não sei, entendeu? Alguma coisa que gostava de fazer. Não, hoje eu vou te falar, É. uma coisa simples, cara, que às vezes para os pais é difícil. Depois que as crianças dormirem, vai os dois sozinhos e liga um filme e assiste Uhum. junto. A Isso é gente assiste difícil às série, vezes. né, É, amor? assiste uma série junto, que é alguma coisa que vocês dois compartilhem juntos, né? Talvez Aham. é legal ter alguma coisa Com assim. Né? certeza. Às vezes, assim, nós temos, né, assim, graças a Deus, uma rede de apoio bem significativa, né? Avós que são tudo grudados com os netos. E às vezes, quando eu vejo a Camila, por exemplo, assim, mais cansada, né, mais estressada, eu ligo pros avós, eu combino, despacho os três. E geralmente eu levo ela pro cinema. É já pro cinema. Cinema é um negócio legal. A gente gosta de ir e o filme pode ser horrível. Mas a gente tá lá. A gente gosta. A entendeu? companhia. É uma né? situação legal. Fazer uma coisa junto. E às vezes já aconteceu situações dela querer me agradar, ou de eu querer agradar ela, e mesmo cansado, ou ela cansada, entende? Então, o gesto, a iniciativa, ela tem significado. As pessoas têm que entender isso. Da mesma maneira como muitas vezes, por exemplo, para a mulher, vocês têm ciclos, né? Aham. Temos. Temos hormônios. Então assim, o homem ele tem que saber, ele tem que ter só Henrique noção. sabe. Ele tem que ter noção de quanto que o negócio vai começar a engrossar. Pra quê? Pra ele poder, assim, ó, não vai dar pra eu discutir esse tipo de coisa nessa fase. Vou esperar essa semana passar. mas tem Semana que que ser. vem a gente toca Ou nesse então, assim, ó, assunto. poxa, ela falou de tal maneira, e às vezes foi de uma maneira assim, que já dá pra perceber que a fase ali hormonal afetando. Se eu responder, o desdobramento não vai ser bom. Então, eu vou segurar a onda. Então, isso também é uma forma de Como amar. é bom casar com fleumático. É ótimo. Gente, agora você imagina lá em casa como que era antes de eu ter essa percepção, um sanguíneo com um colérico, que explodem. Mas eu sempre perdia, né? No final das contas, o meu colérico, ele sempre tá certo. Né? O colérico sempre tá certo. Nunca tá errado. Esse dia teve uma cena bem interessante, né? A gente tava na igreja resolvendo a situação. Aí tava no meio da reunião, daí eu peguei e falei, eu vou explicar um negócio. Aí eu comecei a explicar. E eu tenho mania de fazer isso, ó, deixa eu explicar. Aí eu comecei a falar. Amor, não. Aí comecei a falar. Eu Só me que ela- irrita se você fala muito devagar comigo, parece que você me chamando de burra, parece que você tá falando com criança. Eu não gosto. Aí só que assim, aí ela tava ali em silêncio. A Aí minha ela sala pegou e não saiu. tem ar. Aí eu fico na sala dele, porque a sala dele tá com ar. Aham. Aí ele começou a falar desse jeito Não, comigo. aí acabou a reunião. Ela a pegou, reunião. levantou e saiu. Eu falei, onde você vai? E ele falou Ela comigo na frente de outra pessoa desse jeito. Não, era uma reunião, era várias pessoas. Não gostei. Aí expliquei devagarzinho, tal, fazer isso. Beleza. Aí acabou, normal a reunião. Olha, deixa eu te explicar. Aí ela pegou, acabou a reunião, ela pegou assim, eu falei, onde você vai lá? Eu vou pra outra sala. Eu falei, mas por quê? Porque eu tô irritada. Mas irritada o quê? Não gosto que falar calmo comigo. Eu não gosto. Quais são as diferenças? Mas você sabe que agora, Aí você falando... ele ficou assim. Mas agora, você sabe que você falando disso, dessa paciência? É verdade. Agora eu tô entendendo, suas pregações são de fleumático mesmo. Porque o Henrique, ele vem explicando, que aí no final você vai entender tudo que ele falou. Sim. Várias Você vezes a entende mesma tudo. coisa por Mas- diversos ângulos. Mas lá no final Lá você no vai entender tudo que ele falou lá no começo. Quando eu começava a assistir as pregações, as primeiras pregações suas que eu assistia, eu falava assim, cara, eu não posso nem piscar, porque olha isso que ele tá falando, não sei o que, não sei o que. Aí chegava no final, chegava uma conclusão que, tá, agora eu entendi. Agora eu entendi. Ela vai e volta, ela vai e Tem que prestar volta, ela vai e atenção. volta. Presta Pegar o atenção e no final você contexto. fala, cara, agora sim eu entendi. Mas tá vendo? A questão de um entender o outro, né? E isso tá na decisão diária, né? Eu falo, as pessoas hoje estão muito competitivas e egoístas, né? E controladoras. E querem ser controladoras. e quer ser mais no casamento, né? Então eu tenho que produzir mais, eu tenho que ser o mais bem sucedido. É uma competição. O casamento Competição. virou uma competição, né? Sabe uma coisa que eu negócio. oriento alguns homens? Falo assim, olha, chega pra sua esposa e primeira coisa, diz pra ela, fala assim, você não é minha inimiga, eu não sou seu inimigo. E segundo, o que você tem no seu coração? A maioria dos maridos, na minha opinião, eles não sabem quais sonhos que a esposa tem. Olha só. E muitas das vezes a esposa também não sabe o que o marido tem. Então, todas essas demais
problemáticas, elas são efeitos, são consequências de uma falta de harmonia, uma falta de conciliação, uma falta de entender que nós somos um. Entende? Eu acredito muito nessa disposição de ser harmônico, por mais difícil que seja. E dando espaço, tem momentos que o marido tem que escalar, tem momentos que a esposa dá espaço de, poxa, vai lá, promove a esposa. Vai lá, vai ter um tempo com as suas amigas, deixa a gurizada aqui comigo. E do mesmo jeito, a mulher vai jogar bola. Vai fazer uma coisa que você gosta. E incentivar. Você sabe que esse podcast ele só existe porque o dia que eu contei a ideia que eu tive pro meu marido, eu falei, amor, eu tive uma ideia aqui, mas eu acho que é meio loucura, porque se gasta dinheiro com isso aqui, né? E tudo. Aí ele, o que que é? Eu falei, cara, não seria legal ter um podcast, não sei o quê? Só que assim, eu contei, gente, eu juro, eu contei assim, não pensando em fazer. Sem expectativa. Sem expectativa. Ele falou pra mim, você tem que fazer. Olha só. Você tem. Eu falei, amor, mas vai gastar dinheiro. Ele falou assim, não importa, você tem que fazer. Você sempre tem ideias boas e você nunca tira suas ideias do papel. Hoje, esse programa só existe por causa do meu marido. Fantástico. Por causa do incentivo dele. É isso aí mesmo. Porque ele percebeu que isso seria uma coisa que me deixaria feliz, entendeu? E que era uma coisa que eu tava precisando no momento. Então. E é isso, é promover o próximo. Exato. É promover aquele que Deus confiou, poxa. Então, assim, E não ver isso como moeda. Não é uma competição, sim. ó, já olha o que eu fiz, então... Não, é correspondência afetiva. E lá na igreja, vocês fazem muito aconselhamento também de casais em crise, assim? Sim, Além do bastante. pré-nupcial, tem Sim, também? sim. bastante. E normalmente até para os cristãos mesmo, né? O pessoal que frequenta ali a igreja, geralmente o que é a razão dessas crises? Geralmente é o quê? O que vocês acham? Que tem bastante. Acho que a maioria é falta de diálogo entre o casal mesmo, sabe? E assim, pequenas coisas que não são resolvidas, e aí vai desgastando, não procura ajuda, ou então quando procura ajuda, procura no lugar errado, com a pessoa errada, que dá o conselho errado, e aí quando chega, assim, já tá no limite, entendeu? Teve um dado que você falou, Jete, que acabou que a gente não comentou muito, mas... assim, parando para fazer uma reflexão, com certeza, a questão da fragilidade na comunicação, acho que é o principal. A desarmonia na comunicação. Isso falou sobre a questão de, não é incompatibilidade de estação, mas de um planejar algo, outro planejar outro. De terem ambições diferentes para o casamento. Pronto. Eu tenho para mim que a incompatibilidade de estação talvez seja um dos principais problemas, que é não discernir a estação que o outro está. Então, às vezes, a pessoa está na fase de construção na vida dela, a outra está na fase de estabelecimento. Não entender isso e não entender que, pelo fato de um estar na fase de construção, esse que já está nessa outra fase, ele vai ter que se doar de uma maneira diferente do que ele está ambientado dessa fase de estabelecimento. E o que está construindo, porque é uma relação a dois, então não tem como viver isolado. Ele vai ter que também buscar entender a estação que o outro está. É claro que o alvo é que ambos estejam sempre na mesma estação. Agora, um equívoco muito grande, isso eu percebo nos gabinetes pastorais, é achar que estar na mesma estação significa fazer as mesmas coisas. Não é, né? Não é. Então, assim, estar na mesma estação tem a ver com disposição, com consciência, com para onde nós estamos caminhando. A Bíblia ela fala do homem como o provedor do lar. E, mais uma vez, afetado por essa mentalidade de consumo que nós temos, quando falamos sobre provedor, a primeira coisa que a gente pensa é sobre trazer dinheiro para dentro de casa. E eu penso que é sim uma responsabilidade do homem de buscar trazer a rentabilidade para casa, mas nós vivemos em uma sociedade onde a mulher tem um grande papel, muito exponencial, e é totalmente comum de acontecer da mulher receber mais que o homem. Não há problema nenhum nisso, desde que se entenda que é o nosso. Sim. Mas eu tenho para mim também que ser um provedor do lar tem a ver também com prover visão para o lar. Sim. Então, a mulher precisa ter segurança de que esse homem provê uma direção. Nós estamos indo nessa direção. Isso vai além de ter ou não ter dinheiro. Entende? Então, assim, ele tem que ser o provedor no sentido da visão. Nós somos uma família e nós sabemos para onde nós estamos indo. E quem que alimenta com essa visão? É o homem. Ele recebe, eu creio que de Deus, essa visão para o lar, essa visão para a família. Isso pode... Eu já ouvi gente falar assim para mim, olha, Henrique, eu não tenho problema do meu marido ganhar pouco, ganhar muito. Se ele falasse comigo assim, vamos montar uma barraca para vender picolé, água de coco na avenida, eu vou com ele. Mas eu quero ver uma iniciativa, uma direção que venha dele. Entende? E eu acredito que é uma maneira que as mulheres se sentem preservadas, amadas, seguras. Que é ter um homem que sabe para onde está indo. É um Ele tem homem de verdade, um homem de verdade. né? E não apenas um menino cheio de dinheiro. O que a gente vê hoje em dia são muitos casais onde não tem homem, é menino. Mas, Camila, você vê... Não amadureceu. Esses dias eu tava vendo um vídeo
de um cara dando uma entrevista, e eu achei sensacional o que ele falou. Que no lar onde tem uma mulher cansada, existe um homem fraco. Entendeu? Porque o que a gente tem muito hoje são mulheres tendo que fazer de tudo. Então, assume o papel de liderança, né, Dan? E essa liderança, mesmo que não seja nem só a questão financeira, essa liderança de ideias, de tudo Visão. ali, cansa muito também. É muito cansativo, é É estressante. porque não é o papel dela, não né? é. E tudo que você faz que não é o teu papel, não tem graça pra você fazer. Então, se não Sim. tem graça, cansa. Então, eu acho que isso aí que você comentou é sensacional. E, ao mesmo tempo, né, a gente tem essa mulher que ela se vê obrigada a cumprir todos os papéis da casa, mas a gente também tem aquela mulher hoje que é alimentada, talvez, por uma ideia de feminismo que nos foi plantado décadas atrás, né? Que começou, todos nós fomos criados, né? Mas nessa ideia já de feminismo mais difundida, de muitas mulheres, elas quererem. Então, ela quer assumir todos os papéis. Né? Ela acha que ela tem que trabalhar e ser muito a melhor no trabalho. E aí, ela não consegue ser a melhor mãe também, ali que ela poderia ser, não consegue ser a melhor esposa. Ela quer ser tudo e não tem espaço, não tem, é muito difícil, né? Você assumir muitos papéis. E ela se frustra muito com isso, frustra a expectativa, fica estressada, e isso traz mais desarmonia para casa também, né? Eu sempre falo que eu não vejo problema nenhum. Eu acho que existem mulheres que foram chamadas, sim, para estar na sociedade, assumirem cargos altíssimos, né, e chefiarem dezenas, muitas vezes até homens, desde que ela chegue em casa e ela saiba que na casa dela, ela não é aquela que subjuga, né? Não que o homem subjugue, mas na casa dela existe um papel de submissão a uma visão que vem do marido, né? Então, o problema não é assumir esses papéis na sociedade, o problema é em assumindo esses papéis, isso corromper o coração da mulher ao ponto dela achar que dentro da casa dela ela tem que assumir papéis que, na verdade, não são para ela assumir, né? E, às vezes, entra numa guerra de braço com o marido, né? E isso traz desarmonia para o lar. Perfeito. Não, isso que você falou. Era isso que eu queria ter falado, desse jeito bonito que você falou. Era mais ou menos isso mesmo. Você falou mais bonito, era isso. Perfeito. Eu vejo, assim, né, que a revolução sexual, ela afetou demais, especialmente o homem. Muito. Então, de paralelo, né, não na mesma data, mas você vai ter o avanço da pornografia, e a pornografia fez com que os homens começassem a perder a autoridade dentro de casa. Por quê? Porque eles começaram a viver uma vida paralela. Dentro de casa, dentro dos seus banheiros, nos seus computadores, posteriormente no seu celular, eles começam a sustentar uma vida de satisfação, e no fim, o alvo da pornografia não é o homem se satisfazer sexualmente, é ele se satisfazer em poder. É ele poder determinar a posição que ele quer, o jeito que ele quer, a quantidade que ele quer, quantas vezes ele quiser. Então, a fome pornografia tem a ver com a fome poder. E isso faz com que ele desague essa autoridade ali, e diante de casa ele vai ficando cada vez, vamos dizer assim, mais nu, mais desprovido de segurança como homem. Então, ele está dentro de casa, mas ele está vivendo isolado. E com isso ele vai deixando uma mulher sozinha e filhos órfãos, mesmo estando dentro de casa. Com esse gap, com esse buraco do homem, a mulher, ela muitas das vezes vai tentar ocupar. Ela tenta preencher. E para muitos teóricos e sociólogos, o movimento feminista, especialmente na sua terceira onda, ele vem para tentar responder essa ausência masculina. Então, eu tenho para mim que isso tem muito a ver com como o homem absorveu a revolução sexual. Então, como o homem dialoga com a pornografia. E hoje é um vício muito comum no meio masculino. Também tem crescido no feminino, mas muito masculino. Então, o homem está cada vez mais isolado dentro de casa, deixando a sua mulher cada vez mais solta, mais sozinha. E muitas das vezes ela se vê naquela circunstância e ela, às vezes, tenta preencher esse espaço, ocupando também a figura do homem. Então, se a gente fizer um recorte, vai parecer que é só a mulher querendo poder. Mas muitas das vezes, não estou generalizando, ela está tentando suprir essa carência de autoridade que o homem agora está vivendo isolado. Ela então, faz isso em resposta a alguma coisa. Né? Também não estou dizendo que é sempre, mas muitas das vezes ela é uma reação. Ela está reagindo a um gap, a uma lacuna que o seu marido, que vive agora numa vida dupla por conta da pornografia, deixou. E você falando até, a gente nem tocou no assunto sexo, né? Que também é uma das causas grandes, naquelas causas lá que eu falei que eu fui ver, né? Que o pessoal lista, a parte sexual também. E é uma coisa que é afetado muito depois da maternidade.
eu não sei vocês como casal, mas no episódio do Porpério foi engraçado, porque a gente estava em 4 mulheres aqui, e veio a Ana, que é uma influencer digital, né? E a gente falando, nossa, não, e no Porpério depois, não, fui demorar pra querer, né, ter relação sexual com meu marido, não sei o que. Ela, nossa, gente, eu não tive esse problema. Cara, a gente rachou, a gente riu muito disso. Mas é uma coisa que muda muito depois. E a mulher pós-maternidade não é nem só pela libido, porque é uma coisa que é fisiologicamente explicado, né? Que demora mesmo para voltar, a mulher pode ter dor na relação, mas principalmente porque ela vai estar cansada, aquilo que você falou, né? A gente se cansa muito mais. Aí tá sempre cansada, e vai deixando também, na maioria das vezes, é a mulher que deixa de lado, que vai deixando. Quando você vê lá, você tá quase o ano inteiro sem ter uma relação sexual com seu marido. E o sexo é uma coisa importante para manter o casamento. Com certeza. É isso? Pode falar. Não, é importantíssimo e às vezes as pessoas não têm a dimensão do quanto que a Bíblia dá importância para isso. O apóstolo Paulo ele chega a falar na carta aos Coríntios, trazendo várias recomendações matrimoniais, que ele vai falar sobre assim, olha, se abstenham um do outro, e ali o contexto está falando literalmente sobre questões sexuais, se for para jejum e oração, e que não demore. E aí ele vai colocar umas palavras ali, como se assim, se o inimigo os tentasse pela abstinência sexual. Olha só. Entende? Então, assim, mas mais uma vez, essa consciência tem que ser harmônica. Eu acho que o marido, ele tem que prestar atenção de que a relação sexual não pode ser algo assim, bom, se está incontinente, se não está numa frequência que ele quer, então ele, vamos dizer assim, só se coloca como, tá ruim, não presta. Não, tem que conversar, pô, você está bem? Você perdeu a libido? Você está se sentindo mal? Porque às vezes é uma questão de procurar ajuda. Isso. Nos homens, isso eu posso dizer pela experiência que eu tenho, na época que eu atendia como médico e também como pastor. A maioria dos homens que hoje tem dificuldade de ter relações dentro do casamento é por questões urológicas. Mas tem vergonha de procurar ajuda. Entende? Então, assim, se a esposa, isso serve para a esposa também, tá percebendo que o apetite sexual do marido ou da esposa tá diminuído, não tá se importando, ou um tá querendo demais, tem que conversar. Às vezes pode ser uma causa hormonal. Às vezes pode ser uma psicológica. Né? Por exemplo, tem muitas mulheres que realmente sentem dor na relação e o marido não sabe. Ela não fala, entende? É a tal da falta de comunicação. Falta de comunicação. Né? E é impressionante. Como que, poxa, eu já vi vários homens que foram, eu falei, cara, vai no urologista. Pô, eu tenho vergonha. Vai lá, cara. Foi, tratou. E pronto, melhorou. E você sabe que nesse episódio do Porpério, né, que a gente veio a doutora Aline Sack. Lembra da Aline? A Aline que veio. E ela falando dessas mudanças que tem, e ela falou disso, né, que é natural, que a libido vai estar no chão, no pé, que a mulher vai sentir dor. E que muitas vezes a mulher acha que essa dor, ela é normal. E ela não fala pro obstetra, ela não comunica. E se ela não fala, às vezes, muitas vezes o médico também não vai perguntar, não vai falar. E a grande maioria das vezes é uma coisa tratável, possível de ser tratado, né? Então, é importante mesmo conversar. E você conversar com o outro e falar, vai buscar ajuda. Eu vou te ajudar, vou com você no médico se precisar, né? Com certeza. Tem um movimento hoje, posso falar assim, do ponto de vista cristão protestante, né? Um movimento hoje se levantando por meio de alguns pregadores e pregadoras com maior conhecimento na área de sexualidade e que estão fazendo vários ensinos justamente sobre isso, mostrando que as principais causas da mulher no casamento, às vezes não querer tanto sexo, ou do marido, geralmente são causas tratáveis. Geralmente são causas tratáveis, mas a vergonha ou não saber o que fazer e não comunicar um para o outro, muitas vezes o que está gerando uma incontinência gigantesca, e o sexo é extremamente importante para o casamento. Extremamente importante. Maioria das pessoas, muitas pessoas, às vezes, assim, até de mais idade, que às vezes a gente encontra, fala assim, como era bom no começo, nos primeiros anos do casamento, né? No começo é sempre melhor, e a gente sempre costuma falar, né, amor? Que para nós é o contrário. A cada ano que passa, fica melhor. O meu também. Mesmo depois dos filhos. Porque, assim, a cada ano que passa, a intimidade aumenta, né? A conexão. Então, assim, a gente sempre rebate quando a gente escuta alguém falando isso, porque, assim, não é verdade. Né? Não é verdade. Mas tem que haver uma conscientização, né? Dos dois. E não é só a mulher. Às vezes é o homem que caminha para essa incontinência sexual, vai deixando de lado.
Então tem que ser comunicado, tem que ser falado. E eu acho importante, assim, vocês falarem disso como pastores mesmo. Sim. Porque tem muita gente que acha que trata o sexo como sendo pecado. né? Muitas pessoas acham que o sexo foi o diabo que criou. É, No e caso, não foi, né? E até próprio de dentro de uma relação certa, que é o casamento. Sim. Às vezes a mulher, ela tem bloqueio. Tem muita mulher, isso é fato, que ela nunca chegou a um orgasmo porque ela Acha que é errado. Acha que é errado, porque ela tem esse tabu, Existe esse um ato tabu pecaminoso. histórico de que o sexo no casamento, e isso eu não vou conseguir lembrar exatamente qual movimento específico. Filho, né? Era exclusivamente para ter filho. Mas e até aí, hoje tem algumas linhas que defendem isso. Que, mas ao meu aí ver, a é um gente equívoco. se pergunta, né? Porque assim, Deus criou as coisas, né? O diabo, o pecado deturpou. Mas quem criou foi Deus. Então, assim, se fosse só, única e exclusivamente para ter filhos, não precisava ser bom, Sim. né? Não Olha, precisava ser bom, então se Deus fez bom, é porque é pra gente desfrutar disso, né? Aí veio o pecado e as pessoas deturpam aquilo que é bom, que no original foi Deus que criou. Mas assim, foi Deus que criou e é bom. E aí Então, deturpa também para a parte da vulgaridade, da Sim, libertinagem, aí- para outros caminhos, né? E apenas do deturpa consumo, que eu acho que esse é um outro problema muito grande, especialmente em homens. Eles buscam sexo, até mesmo com as suas esposas, mas buscando apenas os próprios interesses, própria satisfação. Isso é problemático. Essa bomba vai explodir uma hora. E a causa também de muitas vezes a própria mulher não ter prazer na relação, não ter satisfação, porque o homem, que é mais, geralmente pensa é mais nele. rápido, vai lá, Aí ele Só se que é o prazer satisfaz faz. e acabou. né? E aí a mulher realmente não. Vai se sentindo usada, desvalorizada. Então, assim, a comunicação é importante. Então, assim, eu vejo que muitos homens, eles não falam sobre sexo com as suas esposas. Não mesmo. Não falam. Não Homem fala. falar, isso é um Às tabu para homem. vezes, assim, o casal fala. tem lá relação há trocentos anos, o homem faz uma coisa que a mulher não gosta. E na cabeça dele, ele acha que a mulher tá gostando. E não E não pergunta, gosta, não e não comunica. conversa, não Exatamente. pergunta, Então, assim, entendeu? se fica aí, né? Uma orientação para os homens que querem melhorar a qualidade sexual com suas esposas, tem que conversar com elas. E não é no ato, vai conversar durante o dia. Pergunta Importante. do que você gosta, o que você não gosta. E outra coisa, já começa a agradar ali, né? No começo do dia, faz um ato de Mulher serviço. é diferente de homem, né? Não tem jeito. A preliminar da mulher, ela não isso começa na hora do ato sexual, ela já começa no dia anterior, né? isso Pô, aí. tô pensando lá, amanhã isso deixa eu já começar a fazer um agradinho Tem aqui. jeito. E assim, eu Diferente. costumo falar essa questão do filho, a pessoa que fala assim, ai, eu não consigo porque meu filho dorme no meu quarto. Eu falo, gente, se que você quiser, dá um jeito. Eu falo, eu tenho Camila, 3 crianças. É a Você não criatividade. vem com essa desculpinha aqui pra mim, Camila, não. lá em casa, a gente tem uma cama grandona, bem grande, uma Super King lá, e uma outra emendada, um camão. E nós dormimos os 4 juntos. Aham. Aí no dia do porpério, a Aline me falou, mas como você com cama compartilhada? Eu falei, Aline, mas tem mais 3 quartos na minha Gente, casa. tem o quarto, tem a sala, tem trocentos Não tem lugares. problema, isso não é Exatamente. desculpa, né? Exatamente. Mas a gente tem que, às vezes, se cobrar pra manter ali também, né? Uma regularidade. Os filhos dormem com vocês? Tudo cama E é compartilhada. bom, né? Eu acho uma Ai, maravilha. não, mas isso lá em casa é uma Tudo. briga, viu? Assim, uma É? briga. Porque eles têm o quarto deles, pra mim, eles têm que dormir lá. Ele adora que as crianças Eu acho mó dormem na barato. cama. eu acho uma Ah, delícia. a gente Junta Só que a todo mundo. nossa 4 cama não é 2 camonas, então eu acordo toda torta. A Quebrada. gente tem uma cama queen, Aham. Pra Né? dormir. Nossa, e estão 3. você né? entendeu? Mas E assim, a eles- Maria mas Clara eles tem vão dormir, 7. Mas eles vão dormir com a gente no meio da Inclusive, noite. hoje eu tô Não é com na hora de dormir, é só muita lá dor por 4 aqui da no meu manhã. pescoço. Mas eu vou te falar uma coisa. Ele Mesmo... teve que passar canela de velho nas costas hoje, Fumada. porque os bonitos dormiram na minha cama. Mas eu vou te falar, mesmo a cama sendo grande, cara, os meus, pelo menos, eles parecem que. Um Eles 360, procuram. né? Não, e eles Domina. procuram. Procura. O meu marido sempre acorda mais cedo, ele vai lá e ele tira foto. Ele fala, gente, olha o jeito que tava. Um com a cabeça em cima, que o outro com o pé na minha costela. É assim. Mas assim. eu peço. Ótimo exemplo. A E o- pediatra que cama O compartilhada. eu acho pequenininho, mó ele barato, ficava no né? berço, mas agora ele já tá espertinho, que ele tá com 1 ano e 5, né? Descobriu. Ele descobriu a cama. Aí agora é o Não tem coisa piseiro. melhor do que você dormir lá junto Ah, com eu o acho pai, Ai, com a mãe. gente, eu falo a não. criança pra 5 dormir lá, não, com, criança, pega, sim. com o pai, 5 com a mãe. minutinhos é gostoso. Depois você começa a sentir dor, eu Eu falo. acho uma maravilha. O pessoal sempre, é errado, tá, é tão bom. É nada. O Henrique fala Pra quem- amor, daqui a pouco vai ter 14 anos, não vai querer mais dormir. Eu falo, ai. Não, mas é. E aí eu acredito. Só que aí Acho, tem que ser criativo, tem que sair do quarto aí também, né? tem. Então, Mas eu acho que isso, quando a gente estiver lá na frente, a gente vai Faz olhar pra falta, trás é. e você vai ver assim, pô,
poxa, 7 anos. Foi por 7 anos. O que é 7 anos comparado ao resto da vida? Depois seu filho vai bater asa, vai ficar longe. Então, assim, eu também, eu sou dessa, assim, eu aproveito muito também. Papai, é que meu torcicólogo agora não me deixa pensar desse jeito. Você falou papai, ele é uma manteiga derretida. Eu sou mais brava. Porque você é colérica, tá vendo? Eu sou brava. É a sua secura. Ele é úmido, tá vendo? Mas olha, pra gente, tá vendo como a conversa rende pra caramba? Eu queria, assim, finalizar, que a gente poderia ficar conversando até sobre filhos. Tem coisa melhor do que falar sobre filho? É bom demais. Não tem. Não, eu falo, pai e mãe, a gente vira pai e mãe, a gente fica besta, né? Qualquer um que você vê, você já pega o celular. Mostra olha a foto. Olha a foto, Mas olha o que... besta que pai e mãe é só avô e vó, viu? Eu acho que é verdade. Só avô e vó. Mas, pra gente finalizar, assim, eu queria que vocês dessem um conselho pra como manter uma relação sadia, sabe? Como manter o casamento? Como que você aconselharia, sabe? Se eu te procurasse vocês, Camila, pastor, ou Henrique, assim, como que eu faço, pastor, para manter meu relacionamento sadio, manter meu casamento, para que ele dure eternamente como tem que durar? Como que vocês aconselhariam? Eu acho que, assim, o primeiro passo é a gente transformar o nosso entendimento através da ótica de Deus do que significa o casamento. Porque só entendendo o que significa um casamento, né, que é uma aliança, que a gente vai ter condição de muitas vezes subjugar a nossa carne, né, de querer fazer o que a gente quer para a gente poder doar o que o outro precisa, né? Então, assim, é óbvio que tem muitos casais que estão casados há muito tempo, né, que muitas vezes nem frequentam igrejas e dão certo e funcionam, mas, assim, tudo que você faz com Deus e debaixo da direção de Deus é muito mais leve, né? Não estou falando que não tem dificuldades, que não tem dias difíceis, mas nesses dias difíceis você não está sozinho, porque não são só 2, são 3. Então você tem o conselho do Espírito Santo, o auxílio do Espírito. E assim, é você ter essa consciência mesmo de doação, de serviço, né? E de entender que a sua família tem um propósito, o seu casamento tem um propósito. Às vezes as pessoas falam, vou casar para ser feliz, mas você não casa para ser feliz. Qual que é o propósito do casamento? Toda família tem um propósito, né? E esse propósito não é você que dá, é Deus que dá esse propósito. E buscar entender esse propósito. Às vezes as pessoas falam, eu quero ter filho. Eu falo, para que você quer ter um filho? Para se satisfazer? Ou porque você entende que o filho é cumprimento de um propósito de Deus para esse tempo, né? Nessa hora. Então, assim, é isso que eu diria, sabe? É você ter a sua ótica renovada pela palavra, pelo entendimento de Deus, para você conseguir viver, né, uma vida de serviço, de entrega, porque naturalmente falando, né, a nossa carne ela tem pecado, então a sua carne quer fazer o que é bom para você, o que te agrada, o que te satisfaz, né? Sim. Mas assim, quando a gente tem esse entendimento, a gente aprende a renunciar, a gente aprende a se doar. E fora essas questões, assim, conversa, parceria, amizade, né? É isso, né, amor? Desfazer... Perfeito, eu acrescentaria uma última coisa. Desfazer expectativas. Muito porque a gente cria muita expectativa em cima do outro e aí você se frustra e aí vai tudo pelo ar. Então, desfazer as expectativas também, né? Desfazer a expectativa, construir uma perspectiva juntos. Eu queria deixar 2 coisas. Primeiro, que eu instruiria, que eu deixaria como conselho, seja verdadeiro. Não há restauração se a verdade não estiver na mesa. Então, as máscaras têm que cair. É muito trágico quando nem o marido e nem a esposa conseguem se sentir confortáveis de expor tudo que sentem, tudo que pensam. Então, sejam verdadeiros. Nesse processo de ser verdadeiro, muito provavelmente vai haver arrependimento, perdão. Mas não há restauração se a verdade não for o elemento principal. Sejam honestos. Sejam transparentes um com o outro. Entende? Então, assim, tenham uma amizade de fato e sejam verdadeiros. E a última... Eu vou utilizar uma expressão aqui de um autor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Num livro dele chamado Vida em Comunhão, ele vai dizer da seguinte maneira: se certifique de que entre você e o próximo, Cristo está no meio. Cristo é possível de ser testemunhado. Então, enfim, só combinando com tudo que a Camila disse, né?
Casamento é uma ideia de Deus, família é um projeto maravilhoso do Senhor, e em que pese aí todas as distorções que a gente vê na sociedade atual, toda essa geração líquida, continua sendo a partícula fundamental para sustentar uma sociedade. É uma família. Então, que as pessoas possam se dedicar, quem nos ouvir aqui, nos assistir, que porventura estava pensando em desistir do casamento, que possa ponderar isso. Com toda certeza existe possibilidade sim de uma pessoa divorciar diante de cenários de agressão, abuso, abandono, humilhação, com toda certeza. Mas caso você não esteja passando por essa circunstância, que com certeza você tem que sair dessa relação, senão algo de ruim, como uma morte pode acontecer, que você lute pelo seu casamento. Família é algo digno da gente lutar. Então, assim, uma família, um casamento, seus filhos, eles merecem a sua luta e sua entrega. É a frase que a gente sempre usa também aqui, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Com certeza. Né? É isso aí, nossa, que bacana ter vocês aqui, muito, muito bom mesmo. Eu queria finalizar agradecendo, foi uma aula aqui ouvir vocês, quanta sabedoria. É muito divertido, muito leve conversar com você. Gostoso, né? Bom demais. As pessoas vêm, às vezes, falando assim, nossa, mas calma, gente, é uma conversa, o assunto vai fluir, Muito né? bom, muito bom. E o assunto vai fluir. E que a gente tenha alcançado, né? Agora eu falo para quem estiver nos ouvindo, né? Nos assistindo, que a gente tenha alcançado alguns corações. E engraçado, você falou até aquela hora, no primeiro momento que você falou que uma das razões para se divorciar até o adultério também é uma razão ok. Mas se existiu um adultério, mas existe um arrependimento verdadeiro. Com certeza. Existe perdão. Existe o perdão, mas para isso tem que ser honesto. Tem que ser Como honesto. você falou, é a verdade na mesa. Eu tenho testemunhado Então, mais casamentos que, ao passar por adultério, têm sido restaurados do que desfeitos. Que desfeito. Então, Graças a Deus. mas para isso tem que haver o arrependimento Com sincero, certeza, a verdade, isso aí. né? Com de que- certeza. e a Muito bem verdade ali na colocado. mesa e não tentar encobrir, Porque né? só o Contar. arrependimento sincero vai causar mudança, né? Isso mesmo. Então, Muito bem colocado. É, bem que colocado. a hora que você falou, eu me lembrei agora. E é isso, então que a gente tenha tocado corações, que esse era o propósito mesmo da gente falar, e eu também acho que a família é a instituição mais poderosa e né, abaixo de Deus o que a gente tem, para mim, é a família. A família é a instituição mais poderosa que a gente tem para mudar o mundo, né? A gente muda o mundo a partir da nossa família. Exato. E não sempre tem sociedade sem família. não existe. Vira uma desordem, né? O que a gente está vivendo hoje, que eu acho que caminha para muito pior, mas são ciclos, né? Oremos, entreguemos, que são ciclos. E é isso. E sempre quando eu puder mesmo trazer aqui, isso eu falo para o pessoal, sempre quando eu puder trazer alguma coisa para afirmar a família, não só sobre maternidade ou pediatria, eu vou trazer. E eu fiquei muito feliz de vocês terem vindo. Legal, Obrigada. o prazer foi nosso de participar. Então tá. Muito agradecido. Então é isso, gente. Então, se vocês curtiram aí, já compartilha com alguém, manda para alguém que está precisando ouvir tudo que a gente disse aqui. Se inscreve no canal, que semana que vem a gente está aqui com outro tema maravilhoso, sempre com temas muito bons para vocês. Um beijo, até a próxima.